Oi, gente, boa tarde. Vamos a mais um vídeo de hoje, né? Mas não uma correção em si, já que a pergunta foi aberta. É mais um vídeo para a gente discutir sobre o assunto. Que a semana passada e ontem a gente trabalhou a questão dos transtornos alimentares, certo? O que são esses transtornos alimentares? Vão ser disfunções que as pessoas vão ter na mente. Elas não vão enxergar o corpo como realmente é, certo? Vai ter uma disfunção no pensamento, na autovisão, em como essa pessoa se enxerga. De certa forma, é um problema mental, certo? É alimentar, mas ao mesmo tempo mental. E é um transtorno também porque a gente tem um padrão, né, alimentar aqui. E quando há esse desvio negativo, certo? Negativo desse padrão, aí é quando é considerado os transtornos alimentares. E aí quais são eles? Eu vou listar aqui para vocês e falar sobre os principais. Eu espero que não tenha atrapalhado o barulho aí da carroça que passou. Então, primeiro a gente vai ter a anorexia. O que é essa anorexia? Alguém sabe aí dizer? Então, a anorexia é quando você tem um corpo normal, né? E depois, mais à frente, eu vou explicar esse normal. Só que você sempre se olha no espelho e sempre se vê acima do peso. Sempre vê uma barriga, sempre vê uma bunda muito grande, sempre vê braços muito fortes e eu tô gordo, eu preciso emagrecer. E aí na anorexia o que é que acontece? Uma redução muito drástica da alimentação. Drástica, que essa pessoa não se alimenta mais direito e acaba ocasionando outras doenças. Aí vem a osteoporose, aí vem alguns problemas mentais também, né? Pode vir uma depressão, porque essa pessoa não está se alimentando direito, então vai se isolando. Então a primeira anorexia, essa pessoa não vai comer, certo? Ela vai beber água, pouca água, porque até às vezes vai achar que a água também vai engordar. Ela quer o mínimo de gordura possível no corpo. Anorexia. A gente vai ter também a bulimia. O que é essa bulimia? É quando as pessoas comem ou normal ou exageradamente e depois vão fazer algo que vão expulsar esse alimento. Professor, aí é só quem vomita? Não. Às vezes quem tem bulimia não pratica o vômito. Faz outra coisa, vai tomar remédios laxantes para que possa evacuar, né, fazer necessidades do cocô. E para liberar esse comer, para não engordar. Sendo que também não é saudável. Quando você pratica o vômito, porque você está sempre fazendo aquele suco gástrico voltar, e aí você vai desenvolver algumas doenças aqui no trato, né? Ou você vai prejudicar o fígado, o próprio intestino, tomando laxantes, porque vai chegar um momento que o intestino já não vai funcionar, só vai funcionar à base do remédio. Então são diversos problemas que a gente vai estar causando, né? Não só físico, mas o problema mental, porque essa pessoa não está bem. Entendem? Além da bulimia, a gente vai ter a compulsividade alimentar. A gente tem aqui tipo uma escala. A anorexia, a pessoa está super magra. A bulimia, a pessoa está passeando entre o magro e o gordo. E a compulsividade alimentar, a pessoa provavelmente esteja gordo. Vai depender também da genética dessa pessoa, do metabolismo, né? Mas querendo ou não, ela vai ter a possibilidade de estar acima do peso, porque ela está comendo compulsivamente. E como é que isso acontece? Às vezes a pessoa está triste, às vezes a pessoa está alegre, e é um nível de ansiedade tão grande que essa pessoa desconta. Ela acha na alimentação uma forma de fugir disso. E aí é quando acontece a compulsividade alimentar. E, consequentemente, comendo compulsivamente e comendo coisas industrializadas, que a gente já falou aqui do mal que faz, essa pessoa vai chegando a um nível de obesidade,
vai prejudicando os outros sistemas do corpo. Entendem? São essas três. Além dessas três, tem uma que é o exagero de exercícios. Como, professor? É o cara que vai para academia e ele vai correr, ele vai nadar, ele vai pedalar, ele vai fazer o máximo que ele puder gastar a energia que é para manter o corpo sem gordura e ao mesmo tempo forte, com muita massa muscular. Então, o foco dele vai ser isso. Às vezes ele vai deixar de comer algo porque ele tem que manter aquele corpo forte. Às vezes ele vai, por exemplo, vai para o aniversário, não vai. Lembra a anorexia. Só que não é tão ligado à questão de não vou comer, mas vou comer o necessário, aliado a uma prática excessiva de exercício. Sendo que o exercício é bom, mas temos que ter um descanso para que o corpo possa produzir os hormônios, os músculos se reconstruir, entendem? Os exageros é o que causam esses problemas. Aí, professor, e o que é que causa esses transtornos alimentares? Se vocês pararem um pouco assim pra gente pensar mais, a gente vai perceber que o transtorno alimentar não é alimentar, mas que é um distúrbio, né, alimentar, que vai estar ligado também à questão mental. Por exemplo, quando eu falei da compulsividade alimentar, essa pessoa está depressiva ou ansiosa e para tentar sair dali ou aliviar de alguma forma, desculpe pela moto, gente, para tentar sair dali, ela vai buscar essa saída na alimentação. E a gente também pode não necessariamente fazer uma associação, comparação, mas é interessante lembrar que pessoas que, por exemplo, vão buscar o álcool, vão buscar drogas, que o álcool também é uma droga, né? Mas essas pessoas não estão com a mente saudável. Elas procuram, por exemplo, pessoas que jogam vícios, certo? Compulsividade alimentar, alcoolismo, jogo, se encaixam em fugas. A pessoa está procurando fugir dos problemas que ela tem na vida, dos problemas que tem na mente dela. Então, professor, para curar a compulsividade alimentar, essa pessoa vai só comer normal? Não. Essa pessoa, tanto o alcoolismo como os demais, e os outros transtornos alimentares, como anorexia, a bulimia, vigorexia. A base aqui para a cura, né? Pelo menos para você tentar viver bem, conviver com isso, é a psicologia. É você procurar um terapeuta, fazer um tratamento psicológico, porque a base é você se aceitar, aceitar seu corpo, aceitar sua vida, sem exageros. Só tentar, que é o que eu tenho dito antes, é ficar bem, estar bem com o que está aqui. Professor, é porque está bem, eu não posso querer algo mais? Posso querer esse algo mais, mas que esse desejo por esse algo mais não me prejudique. Entendem? E aí a gente vai para a causa. O que é que causa esses transtornos alimentares? Né? Que também é o que vai causar a ansiedade, a depressão, os outros problemas mentais. É como se os transtornos alimentares fossem uma forma física. Você pode ver o transtorno, que ele é mental, só que você está vendo ele agindo ali na sua frente. Por exemplo, a pessoa que está ansiosa e está comendo compulsivamente. Você está vendo, o corpo está dando sinais que não está saudável. E aí a base do que causa isso é a pressão estética. A gente vê na televisão
modelos super magras, altas, né? E sempre aquele padrão. O homem com o corpo magro, o corpo dividido, né? Então, quando a gente vê aquilo, a gente só consome aquilo na televisão, na novela, nos filmes. Então, a gente acha que aquilo é o padrão. Aquilo é onde eu devo chegar. Só que não é assim. Mais à frente, vocês vão ver, não nessa agora, esse ano, mas nas disciplinas mais à frente em biologia, a gente vê a questão da genética. Cada pessoa tem o seu metabolismo. O que é o metabolismo, professor? É a forma que o meu corpo vai gastar energia. Tem pessoa que gasta mais energia e come muito e vai ficar magro. Tem pessoa que gasta menos energia, vai comer muito e vai ficar um pouco gordo. Certo? Professor, mas é ruim ser gordo? É ruim ser magro? Não, gente. É isso que a gente tem que pensar. A sociedade, o mundo, o capitalismo, bota aquela imagem de um corpo não tão magro, às vezes muito magro sim. E que aquilo é o certo, é pra gente chegar àquilo, uma mulher com cintura, um corpo sem pregas, sem marcas de expressão. Uma boca tem que estar bem desenhada, a mandíbula aqui tem que estar alinhada, quadrada no homem. E o peito tem que estar de um determinado tamanho, na mulher não pode cair. E aí as pessoas estão mudando a natureza da vida. O que é natural acontecer? É natural ter marcas de expressão, é natural ter diversos corpos, é natural ter estria, ter celulite, são coisas normais. Só que a sociedade fica mostrando a pessoa que aquilo não é normal e ela tenta consumir. E aí quando a pessoa busca por esse padrão desse corpo, ela deixa de se ver e passa a buscar só aquilo. E aí ela vai ter uma disfunção de quem ela é, do que ela pode ser, e começa a rolar uma dúvida, uma incerteza, o que é que eu quero, o que é que eu sou, como eu devo ser, quem eu sou. E aí faz com que as pessoas comecem a fazer processos estéticos, quer ajeitar o nariz, porque tem que ser aquele nariz fino, tem que ser aquela boca. Vai fazer as pessoas, as mulheres principalmente, né, que eu vou falar mais à frente, vai tirar uma costela, vai tirar determinada gordura, vai fazer lipo, vai botar silicone. É uma agressão, gente, ao corpo. Quando é um caso de saúde que você realmente precisa fazer aquilo, é uma coisa. Mas quando às vezes você quer fazer só para se encaixar naquele padrão, você corre um risco de morte por algo estético. É um pouco triste, é uma agressão ao seu corpo. Entendem? E aí a gente entra num ponto que foi a pergunta, né, inicialmente, que eu fiz na atividade de ontem. Eu perguntei por que mulheres e crianças são mais afetadas, né? As mulheres são mais afetadas porque tem o machismo, né? Que a mulher tem que estar para o homem e ela tem que ter aquele corpo perfeito, né? E é sempre jogado essa pressão mais forte na mulher. Não que não tenha no homem, mas na mulher ela é mais taxativa. Às vezes você vê um homem com uma barriguinha em algum canto, num filme, em alguma propaganda, mas a mulher ela tá ali sempre magra, com os peitos no lugar, um peito grande, uma boca, enfim, fica mostrando aquele padrão. E por isso as mulheres são mais afetadas, porque elas veem mais, elas consomem mais essa questão de aquilo é o corpo ideal. Aquela pessoa só vai me querer se eu tiver assim. Eu preciso estar assim. Não, não precisa. Você precisa ser você e a pessoa tem que lhe querer do jeito que você é, quem você é.
Entendem? Professor, e as crianças? Vocês. Vocês têm entrado no mundo, não só vocês, eu também me encaixo um pouco nessa geração que é tudo pra agora, né? A gente sabe de tudo, a gente tem que fazer tudo o mais rápido possível, que aí é quando entra a questão da ansiedade. Por exemplo, vocês que estão no 9º ano, tem toda a pressão de passar no IF. Quando está no IF que vão para o 3º ano, tem toda uma pressão porque tem que ter a faculdade. Se não for a faculdade, eu tenho que ter um emprego. E aí vão se juntando todas essas pressões da sociedade de quem você vai ser, do que você tem que ser a um curto prazo. E fora isso, fora essa pressão do emprego, do estudo, aí vocês começam a ver os padrões, né, da sociedade. Como é uma mulher tem que ser, como é que um homem tem que ser. E aí você começa a querer se encaixar naquele formato. E além de querer se encaixar ali, você também tem o pensamento da pressão, né, do estudo e do trabalho. E aí começa a juntar tudo isso. E uma criança que deveria estar priorizando outras coisas. Eu sei que a gente gosta de jogar, gosta de assistir série. Mas a gente tem que ver e consumir isso. Quando eu digo consumir, consumir é usufruir daquilo, certo? Quando eu assisto de uma forma crítica e que você possa refletir, pensar, né, sobre aquilo. Por exemplo, eu estou assistindo, sei lá, uma série Elite, né? Eu acho que talvez vocês tenham assistido. Rebeldes, né? Então, que são coisas estrangeiras, fora do Brasil. E aí você vê sempre aquele corpo. Sempre uma mulher branca, loira, magra, né, do cabelo liso. Então são diversos padrões que vocês veem e vocês querem chegar ali. Sendo que não é assim. Por exemplo, quando a gente vai assistir uma malhação mais recente, você começa, que é brasileiro, você começa a ver corpos de pessoas diferentes passando. Vocês veem pessoas de diferentes sexualidades, pessoas de diferentes classes sociais, diferentes cores. Aí quando você vê essas diferenças, vocês veem como de verdade é o mundo. Que o mundo não é um padrão. Somos diversos. Entendem? Então por isso as crianças sofrem. Porque elas estão consumindo essa coisa exterior, né? E ficam buscando aquilo cada vez mais cedo. E a gente vai ter adolescentes mais cedo querendo fazer dieta, querendo fazer cirurgias para buscar aquele padrão. Gente, não é isso. A gente tem que primeiramente se aceitar, se amar como a gente é, certo? Dar um exemplo para vocês. As princesas. A gente não tem uma princesa que seja um corpo normal, tá com a princesa é assim, ó, da cintura, magríssima, branca, né? A gente não tem uma princesa assim que vá se encaixando já no padrão, que o padrão não é aquele, gente. Não é aquilo que mostra. A gente vai ter um mundo totalmente diverso. E aí é isso, é a gente assistir e sempre pensar em quem eu sou, no que eu posso, sem machucar meu corpo e sem machucar minha mente, né? Por isso que é sempre bom a gente também estar conversando com nossos pais, que é pra gente ter esse apoio, certo? E aí eu entro em 2 pontos, que é a questão da gordofobia, né? Que a gente vem ouvindo muito falando sobre isso. Que não é que seja gordofobia, ela existe de uma certa forma? Existe. Mas não chega a ser só gordofobia. Eu gosto mais de falar numa pressão estética. Porque quem é magro também às vezes vai sofrer, como não tanto quanto, porque às vezes o gordo ele não vai ter um lugar no assento, né, que faz parte das lutas da gordofobia. Ter lugares, ter acessibilidade. O problema é às vezes a gente julgar as pessoas
por essa questão. A pessoa está muito magra, ela está doente. A pessoa está muito gorda, ela está obesa. Não, é perguntar, é conversar com a pessoa. Sabe, gente? É ter a preocupação em como o outro vai se sentir com o que eu vou falar com ele. Certo? E, professor, mas aí não existe, a pessoa pode ser gorda e aceitar esse corpo gordo? A gente tem o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é quando você vai avaliar se você está acima do peso ou não. Porque, por exemplo, a gente tem o osso, né? A estrutura, eu acho que eu já falei isso numa outra aula. E à medida que eu aumento o peso do meu corpo, o meu osso, ele não vai enlarguecendo junto com o meu corpo, com o aumento da gordura. Entendem? Quando eu falei de boa alimentação, eu disse isso. Então a gente tem que procurar esse equilíbrio, né? Vou aceitar meu corpo agora, vou comer tudo que eu quero. Não é assim. Porque tem a questão dos industrializados e tem a questão exatamente do sobrepeso. E quando eu digo aceitar o corpo, é porque a gente não vai ter aquela cintura perfeita. Eu vou ter pessoas, quando eu digo pessoas, eu estou falando de homens e mulheres, que tem um ombro largo, ou que tem pouco peito, que tem muito peito, que não tem tanta cintura, que tem muita cintura, aí que vai ter um quadril muito largo, que não vai ter quadril, vai ser um corpo mais estreito. Gente, o mundo ele é diverso. Diverso demais. Todo tipo de pessoa. Não tem um padrão, a gente tem que gostar de como a gente é, porque isso faz a gente único. E é essa questão de ser único que é o que tem que chamar a atenção nas outras pessoas. Porque eu, pelo menos, sou professor. O que chama a atenção nas pessoas é exatamente o ser único, o jeito único daquela pessoa, o cabelo daquela pessoa, o carinho que aquela pessoa tem. Não é quando a pessoa começa a se encaixar nesses padrões que a sociedade impõe, ela começa a se perder. E quando ela se perde, já não é tão atrativo, porque ela virou só mais uma pessoa. Entendem? Então é isso, gente, vamos se aceitar, vamos se amar mais, ter um respeito com o nosso corpo, viu? Então era isso a aula de hoje. Bom dia a todos e boa aula. Tchau, gente.